Olá, queridos amigos, é um prazer começar mais um Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, e hoje nós continuaremos aqui a nossa série Sabotadores do Emagrecimento. Então, às terças-feiras, às 11h30 da manhã, estamos falando sobre isso durante 7 programas. Já fizemos 2, agora vamos para o terceiro programa, que vem falando, e vamos falar, cada programa nós falamos de 4 sabotadores do emagrecimento, né? Vamos entender que emagrecer e se manter magro é um grande desafio. Emagrecer não é tão desafiante assim. O desafiante é emagrecer e se manter magro. Por que isso acontece? Porque existem muitos padrões, muitos hábitos e muitos processos inconscientes em atividade. Questões emocionais que existem por baixo do comer demais, por baixo da resistência à atividade física, por baixo do sedentarismo. Existem ganhos secundários. Muitas vezes tem lados da pessoa, tem partes da pessoa que são contra ela se tornar uma pessoa magra. Partes que se beneficiam com a pessoa estar gorda há um bom tempo. Por isso a pessoa ela é daquele jeito há um bom tempo. Se a pessoa tem aquele padrão há um grande tempo, ela tem toda uma organização naquele padrão. E essa organização ela é composta por padrões que têm ganhos secundários, né? Ou seja, tem uma parte ou algumas partes da pessoa que se beneficiam ela se mantendo daquela maneira. Então, nós já falamos de 8 padrões possíveis a serem encontrados em pessoas com dificuldade no processo de emagrecimento. E hoje vamos avançar para mais 4 padrões. Então, um padrão é a fuga da sexualidade. É a pessoa que tem problema com o sexo, né? Ou seja, que não teve um desenvolvimento sexual saudável, ou seja, teve alguma dificuldade no seu desenvolvimento sexual, travas, baixa autoestima, medos, e que pode querer se afastar disso engordando. Então, a pessoa busca a satisfação através da comida, ao invés da área sexual, que é uma área importante na vida, né? Importante ser desenvolvida com saúde, com cuidado, importante. E quando a pessoa não passou por um processo de desenvolvimento psicológico em relação à sua sexualidade, e um desenvolvimento, né, também da própria prática da sexualidade saudável, muitas vezes a pessoa se torna um adulto com medo de sexo, com receio, que tenta fugir disso, casando com a comida ou buscando atrair menos a atenção, buscando se tornar uma pessoa menos atraente fisicamente. Então, uma das maneiras de ser menos atraente fisicamente é engordando, né? Então, a pessoa, quando ela engorda muito. Não que ela não... Tem muita gente que tem muito peso e que atrai, né? Mas, digamos assim, essa pessoa com mais peso, ela pode atrair menos do que ela atrairia se ela tivesse com menos peso, né? Então, muitas vezes a pessoa busca fazer isso inconscientemente. O que ela está ganhando com isso? Está ganhando a proteção, está ganhando a possibilidade de se sentir protegida de uma situação que para ela poderia ser constrangedora, de uma situação que para ela poderia ser ameaçadora, né? A experiência de ter sexo com alguém, quando isso para ela não é bem resolvido, quando isso tem a ver com medo, tem a ver com baixa autoestima, com vergonha, né? Com medo do julgamento, com medo da experiência. Então, muitas vezes tem gente que tem esse padrão como sendo um padrão existente, tá? Não é na maioria dos casos, mas é um padrão que nós costumamos encontrar. Um outro padrão, e agora vamos para um próximo padrão, que sabota o processo de emagrecimento das pessoas, é a vergonha de chamar a atenção, o medo do flerte, o medo de ser paquerada, de ser paquerado. Eu percebo muito mais isso com mulheres do que com homens, e é muito comum perceber uma pessoa que ela mantém um corpo mais gordo para não ser paquerada, ou para ser menos paquerada. Por quê? Porque ela não aprendeu a lidar com a paquera
de uma maneira sustentável. Ela não aprendeu a receber aquilo de uma boa maneira. Então ela tem medo, ela se sente invadida. E ela não sabe, não aprendeu como colocar limites de uma maneira saudável, que não seja agressiva, né? E que ao mesmo tempo seja respeitável, que imponha respeito, né? Então é comum encontrar pessoas que não sabem lidar com o assédio. Então o masculino, né, aqui no Brasil, os homens têm essa cultura de serem muito descarados na paquera, de serem invasivos, né? Diferente, por exemplo, de outras culturas, né? Por exemplo, a própria cultura argentina, o homem é mais elegante, né? Você vai na cultura londrina, a mulher passou e o homem não vai tortar a cabeça para ficar olhando a retaguarda, né? Tem uma questão aqui no Brasil meio animalesca nesse sentido. Então, muitas vezes a mulher, ela se sente incomodada. E aí a maneira dela frear isso, dela se blindar, às vezes é engordando e se mantendo gorda. E aí quando ela começa a emagrecer num processo de regime, e aí de repente ela percebe que ela começa a chamar mais a atenção, isso estressa, e aí ela arruma um jeito de engordar de novo. E aí ela está protegida dessas experiências. Sabia disso? Então tantas mulheres aí estão no caminho ao contrário desse, né? Buscando ser mais bonitas e mais bonitas para chamarem mais a atenção, porque são mulheres que sabem colocar limite, que não se incomodam tanto com o flerte. Sabe colocar limite, abstrai, nela aquilo não atinge, o que é ruim não atinge. Agora, aquela mulher que é mais sensível, que não sabe colocar esses limites, que fica sem jeito, às vezes, de cortar uma investida e tal, muitas vezes ela prefere fazer com que a sua própria condição física a proteja, já que ela não aprendeu a ter comportamentos para protegê-la, comportamentos eficientes e tranquilos de serem executados. Então é fundamental desenvolver essa pessoa, né? Nós temos que trabalhar essa pessoa, trabalhar em segurança, trabalhar o posicionamento e trabalhar a ideia de que ser paquerada é uma honra. Então, a gente gosta de trabalhar a pessoa que tem esse padrão para ela ressignificar a ideia de ser invadida para a ideia de ser lisonjeada. Então, ela passa a se sentir lisonjeada com a admiração do masculino, né? E ao mesmo tempo sabendo colocar limite. Opa! Sabendo colocar limite. De uma maneira saudável, de uma maneira bacana, né? Então, quando ela se desenvolve dessa maneira, então é possível emagrecer, chamar mais a atenção e se sentir confortável, se sentir bem, não mais se sentindo invadida. Então, esse é um padrão que muitas vezes vamos precisar trabalhar para consolidar aí o processo de emagrecimento de alguém que inconscientemente descobriu esse caminho para se proteger, o caminho do engordar. Vamos lá, o nosso terceiro padrão do dia, padrão de sabotagem ao emagrecimento que encontramos às vezes. Então, receio de problemas com amigos ou familiares. Pessoas que evitam chamar a atenção e causar inveja nas pessoas próximas. Então, olha só, tem gente... Então vamos lá ao exemplo de mulheres também, né? Então, mulheres que... mulheres que chamavam mais a atenção do que as amigas, ou mais a atenção do que as irmãs, ou às vezes isso pode acontecer até com uma mãe ou com uma filha, né? Então, a mãe percebe que a filha fica chateada porque ela chama mais atenção do que a filha, e aí ela engorda para não competir com a filha, para dar espaço para a filha. Ou ela percebia que as irmãs, ou a irmã se sentia triste porque ela chamava mais atenção, atraía mais os homens, então ela engorda para ser fiel a essa irmã, para essa irmã não ficar triste. Ou em relação a amigas, hein? Já vi vários casos. Então lá na adolescência ela era a que mais chamava a atenção dos meninos, e aí ela foi excluída pelas amigas. E aí ela arrumou um jeito de engordar para chamar menos atenção e ser aceita pelas amigas que ela amava tanto. Mais importante do que a atenção dos meninos era das amigas. E aí é uma mulher hoje de 25 anos, 30 anos, que não sabe por quê, mas quando ela começa a emagrecer ela se sente mal. Por quê? Porque lá no passado aquela programação ficou, né?
se emagrecer, alguma coisa ruim iria acontecer. Então nós precisamos, muitas vezes, reprogramar essas memórias, né? E hoje, precisamos fazer com que a pessoa descubra como ela pode emagrecer sem se sentir culpada por uma filha que não emagrece, por uma irmã que não emagrece, uma mãe que não emagrece, uma amiga que não emagrece. Como ela pode emagrecer e ajudar o processo de emagrecimento da outra pessoa. Então, na Ápice, nós fazemos... O processo de emagrecimento ele é de dentro para fora, né? Primeira coisa é identificar as estruturas inconscientes que estão sabotando o processo de emagrecimento da pessoa. E cada pessoa tem as suas. Então, nós desenvolvemos um método, e nesse método existe uma ferramenta, uma técnica, para identificar os padrões de sabotagens. Nós encontramos aí diversos, são pelo menos 26 padrões de sabotagens que existem ao processo de emagrecimento. Tem gente que tem 3 padrões atuando, tem gente que tem 6 padrões atuando, tem gente que tem um só, né? Mas sempre encontramos algo desse padrão impedindo a pessoa de se consolidar num novo corpo, num corpo magro, né? Então, se não trabalhar esse processo, a pessoa fica a vida inteira brigando com a balança no efeito sanfona. Ou ela precisa se viciar numa atividade física. Se ela viciar na atividade física e tiver bastante endorfina no sangue todo dia, talvez ela alivie a compulsão, né? Então é algo meio que sem solução. Por quê? Porque não se trabalha o que precisa ser trabalhado, que é a estrutura psicológica profunda, a estrutura psíquica. É importante identificar quais são os ganhos secundários. Os sabotadores existem porque existe um benefício para a pessoa com aquela sabotagem. Se nós não descobrirmos uma maneira de cuidar daquilo, de que a pessoa tenha aquele benefício, mesmo estando magra, o que vai acontecer? Ela emagrece, mas depois engorda de novo. Então, eu gostaria de te convidar para um processo de coaching de emagrecimento na Ápice Desenvolvimento Humano. Pode ser presencial, em São Paulo, Campinas ou Sorocaba, e pode ser por Skype, para todo o Brasil e mundo. Então, telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br, APICE desenvolve.com.br, 11 2361 5000. Trabalhe o seu emagrecimento de dentro para fora. Consiga, finalmente, fazer uma dieta sem esforço, sem sofrimento, né? A gente vai trabalhar para que você goste da alimentação que vai te emagrecer e para que você não sinta mais tanta necessidade da alimentação engordativa, do doce, da massa. A gente vai trabalhar com técnicas para que você sinta-se naturalmente equilibrado emocionalmente, feliz, sem precisar buscar isso na comida. Com que você naturalmente nem sinta vontade de comer mais aquelas comidas que antes você sentia. E vamos ajudar você a ter prazer, vontade e comprometimento com uma atividade física que faça sentido. Então é um processo que a mudança vem no sentimento, nas emoções e no comportamento. E aí, fazer aquilo que precisa ser feito se torna fácil, não mais uma obrigação, um sofrimento. Esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano no processo de emagrecimento. Telefone 11 2361 5000. Então eu falei do padrão, né, agora recentemente, receio de problemas com amigos e familiares. Mas, para fechar aqui o nosso programa de hoje, quero também falar do receio de problemas com o cônjuge, que é um outro padrão que às vezes encontramos dificultando o processo de emagrecimento, dificultando a consolidação num outro corpo. Então, algumas pessoas se mantêm gordas, se mantêm com sobrepeso, porque quando emagrecem, chamam mais a atenção e, ao chamarem a atenção, geram ciúmes e insegurança no cônjuge. Já tinha pensado nisso? Isso não é tão incomum, tá? Eu falei de alguns padrões agora há pouco que são mais raros. Mas esse aqui que eu estou falando agora é um padrão que se repete bastante, né? Então, num relacionamento de casal, quando a mulher emagrece e começa a chamar mais a atenção dos homens, chamar a atenção até dos amigos do marido dela e tal, muitas vezes o homem se sente inseguro e controlador e ríspido, e aí a mulher engorda de novo. Ou ele quer sabotar a ida dela à academia, ou ele quer dar comida para ela que engorda. Por quê? O que ele quer com isso? Ele quer se sentir seguro de que não vai perder aquela mulher, né? Tá? Então, e ao contrário também acontece, tá? Isso também pode acontecer quando é um homem que é muito sedutor,
muito simpático, né? Então, e ele chama a atenção das outras mulheres. Então, quando ele engorda, a mulher dele fica menos preocupada, menos insegura. Então, quando isso acontece, nós precisamos trabalhar um processo de mudança na relação. A pergunta fundamental é: o que precisa mudar para que o seu cônjuge se sinta mais seguro do seu amor, da sua fidelidade? Então nós precisamos trabalhar sistemicamente. Muitas vezes vamos trabalhar o cônjuge para ele ter mais autoconfiança, mais segurança. Ou vamos trabalhar a própria pessoa para que ela dê mais afeto, mais amor e mais segurança para o cônjuge. Então quando ela consegue isso, e aí o cônjuge se sente mais seguro para valer do amor dela e da fidelidade, então ela pode chamar mais a atenção e isso não vai estressar o relacionamento, não vai fazer com que a pessoa se exceda em controle ou em ciúmes, tá? Então é preciso olhar sistemicamente, senão não vai consolidar o processo de emagrecimento. Você já tinha pensado nisso? Pois é. Nada acontece por acaso. Tudo tem porquê. Se tem um padrão que se repete na sua vida e você não consegue mudar, esse padrão tem estrutura, tem algo por baixo mantendo esse padrão na estrutura dele, fazendo ele se repetir. Então esse padrão aqui que a gente está tratando, que é a fuga de problema com o cônjuge, né, através do engordar, muitas vezes também se manifesta em algumas pessoas no seguinte sentido: algumas pessoas procuram se manter com sobrepeso para se manterem fiéis. Por quê? É aquela pessoa que percebe que quando ela... ou seja, que mesmo gordinho, ele atrai as mulheres, né? Ele consegue dispensar 1 ou 2 cantadas por semana. ele atrai as mulheres, mesmo baixinho, né, Evaldo? O Evaldo falou ali, mesmo baixinho atrai. É o mais atraente de todos, né? O grande do Evaldo aqui é a autoestima, viu? Então, a pessoa sabe que... né? Então ele percebe o quê? Que ele é uma pessoa sedutora, é uma pessoa que atrai, é uma pessoa simpática, carismática, né? E aí ele recebe cantadas, é uma pessoa bonita. Então, ele mesmo gordinho, ele recebe uma outra cantada e ele consegue dispensar e tal, mas... aí eu já ouvi falar de alguns assim, poxa, consegui dispensar 1 cantada por semana, 2 tudo bem, mas puxa, várias por dia eu não consigo, fica difícil. Então ele acaba engordando para chamar menos atenção. Olha que interessante. Então acaba engordando pelo casamento, para ser fiel, para se manter na relação. Isso acontece com homens e acontece com mulheres também. Tá? Porque se emagrece, chama muito mais atenção. Normalmente são pessoas sedutoras, que têm tem um quê, que mesmo gordinhos já são sedutoras, né? Homens ou mulheres. E quando emagrecem, aí seduzem mais ainda. E aí, com medo de não conseguirem se segurar, se mantêm gordinhos. Então, a gente precisa trabalhar essa pessoa para que ela consiga naturalmente se segurar, para que ela consiga muitas vezes se satisfazer de maneira muito mais plena na relação com seu cônjuge. E aí a gente vai ter que trabalhar, às vezes, a sensualização do casal, né, e outros aspectos ali que podem estar gerando problema. Ou seja, tudo tem solução se a gente tem um olhar sistêmico. Se a gente olha para as causas, para os aspectos inconscientes que sustentam o problema. Isso é no processo de emagrecimento, isso é na dependência química, isso é na baixa autoestima, na protelação, na explosividade, no deixar para depois, né? Na insegurança, nas fobias, nos medos, nos problemas de relacionamento. Ou seja, qualquer mudança emocional ou comportamental é possível de maneira rápida se nós formos identificar e trabalhar o que tem por baixo, como o que tem sustentando aquilo. O que na mente da pessoa, no corpo, produz aquele padrão. Se é padrão, tem estrutura, né? Se repete, é padrão. Se é padrão, tem estrutura. E se tem estrutura, pode ser reestruturado com técnicas de última geração, técnicas de programação neurolinguística, constelação familiar, coaching. Então, quero te convidar para um processo de emagrecimento sustentável ou de mudança de qualquer aspecto emocional de modo sustentável em curto espaço de tempo. Venha para o Desafio Ápice. Se em 2 sessões você não perceber mudanças, nós devolvemos o seu investimento. Esse é compromisso com resultado na Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br.
Você também pode vir para uma formação em programação neurolinguística. O Practitioner em PNL acontece agora no final de maio. A próxima turma, as inscrições já estão abertas. Venha fazer um treinamento revolucionário, venha ser senhor da sua mente, senhor do seu comportamento, senhor do seu corpo e alcance os resultados que você quer alcançar na sua vida pessoal e profissional. Formação em programação neurolinguística. E agora, no dia 14 e 15 de maio, curso básico de constelação familiar. Quer fazer uma formação em constelação ao estilo ápice? Ou seja, estruturada, com começo, meio e fim, para que você já saia da formação já aplicando, trabalhando com isso e evoluindo nos seus próprios temas? Venha para a formação em constelação familiar na Ápice Desenvolvimento Humano. Tudo isso no telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000, site apicedesenvolve.com.br e assista o programa de novo no YouTube. Digita lá Ápice Desenvolvimento Humano, acesse o nosso canal e receba tudo lá para você sempre. Foi um prazer estar com você, grande evolução, sempre, tudo de bom, tchau.